O nome Jesus. O termo Jesus é simplesmente uma tradução que surgiu da seguinte forma: vamos simular a transformação silábica, o que não significa que tenha ocorrido nesta ordem ou necessariamente com tais estágios intermediários, que por vezes podem ser meramente ilustrativos. Yeshua se tornou Yeshua. No grego não há o som de SH, o som de chiado, produzido pela letra Shin do hebraico. Yeshua se transformou em Yeshua, escrito com I, apenas uma variação na transliteração, dado que o Y tem o som de I. E Yeshua virou Yesu, removendo-se o A, porque o A no grego denota o nome feminino. Yesu virou Ieosus, acrescentando-se o prefixo OUS, que denota nome masculino. Ieosus virou Iesus, tradução para o latim, cujo sufixo masculino é US e não o OUS do grego, que seria a letra sigma. Jesus virando Jesus, primeiro surge como variação da grafia, pois em várias línguas latinas, J tem o som de I, noutras adquire o som de J. O termo Cristo. A palavra Cristo vem de Christos, que é uma palavra usada no grego para ungido, assim como a palavra Messias vem de Machia, que é o hebraico para a palavra ungido. Portanto, outra mera tradução, nada de paganismo envolvido. Há que ter muito cuidado ao afirmar que o nome Jesus não é uma tradução, quando já está mais do que provado que é sim uma tradução. Perguntamos-nos por que existem algumas teorias mirabolantes sobre a origem do nome Jesus, como a famosa e mirabolante insana teoria do Deus Cavalo. Porém, na maioria das vezes, tratam-se simplesmente de teorias conspiratórias sem fundamento linguístico. Outro conceito que muito nos preocupa é a heresia da salvação pelo nome correto, coisa que temos vindo a combater. A expressão hebraica pelo nome é símbolo de autoridade e não de pronunciar as sílabas corretas. A primeira evidência disso vem da própria Bíblia. O profeta Joel diz: "E há de ser que todo aquele que invocar o nome de Yod, Rei, Vav, Rei, YHWH será salvo." No entanto, em Atos 4:12, o nome dado para a salvação é Yeshua. E agora, o nome dado para a salvação é YHWH ou Yeshua? A resposta está no fato de que o nome simboliza a autoridade e a personalidade da pessoa que carrega o nome. Isso é fato conhecido no hebraico. Yeshua, quando veio ao mundo, veio como representante de Yahweh e por isso tinha a autoridade de salvação de Yahweh. No entanto, existem grupos que insistem em que tem que acertar o nome é algo que é condição para a salvação. Tais grupos têm um grave problema teológico pela frente, pois: número 1. A maioria dos manuscritos traz o nome do Salvador como Yeshua, porém há manuscritos hebraicos que trazem Yeshu, o Shem Tov, por exemplo, outros que trazem Yud, Rei, Vav, Shin, Vav, Ain, o qual, segundo a Peshita aramaica, é transliterado como Yahushua, mas segundo a Massorá e o próprio manuscrito de Münster é transliterado como Yehoshua. E o que dizer daqueles que pronunciam como Yahshua por acharem que o nome do filho deve conter o nome do pai, embora não haja nenhum manuscrito com tal forma? E agora, o que poderiam dizer os defensores dessa tese? Que nome invocamos para a salvação? Yeshu, Yeshua, Yehoshua, Yahushua, Yashua? Alguém pode até especular sobre a sua forma mais provável. Nós, particularmente, cremos que as evidências históricas apontam para Yeshua. Porém, ninguém pode afirmar com 100% de certeza. E o que dizer das demais pessoas? Não seriam salvas? Esses grupos, conhecidos nos Estados Unidos como Sacred Namers, têm problemas relativamente a esta teoria. 2. Da mesma maneira, se a salvação depender do tetragrama pronunciado corretamente, a coisa piora. Que forma é a mais correta? Yahu, Yahweh, Yahuwah, Yehová, Yahuá, Yahuú. Várias dessas formas, pelo hebraico, são válidas. Novamente,
Há evidências que apontam para Yahweh como a forma original, mas não podemos simplesmente descartar as demais formas com 100% de certeza, pois a pronúncia perdeu-se ao longo dos séculos. E o que dizer de quem pronuncia Yahvé? Não é a forma original, certamente, pois o Vav com som de V é bem posterior ao hebraico original, mas no hebraico moderno seria válido. O próprio Beit Din reconhece que há várias formas. Aliás, isso nem seria importante, pois quem conhece o hebraico sabe que o mais importante são as consoantes e não as vogais. As vogais variam até mesmo dentro da mesma palavra. Um exemplo, Gadol, grande, no plural é Gidolim. O som A some. Quantas variações existem para Dalet, Vav, Resh, Davar, Daber, Divré, Devar e assim por diante? Talvez essa seja uma questão para o Mashiach a seu tempo esclarecer. Nós pronunciamos o nome não para sermos salvos, mas porque é mitzvah, mandamento do Eterno, de proclamarmos e tornar o seu nome conhecido. E qual é o seu nome? YHWH, Yod Re Vav Re. E devemos pronunciá-lo da melhor forma que conhecemos, mas sem discriminar os que o fazem de maneira diferente. 3. O que dizer da capacidade de pronunciar tais sílabas? Como, por exemplo, o próprio português, que dificilmente pronuncia o Yud da forma correta, isto é, como a semivogal Y, e não como a vogal I. 4. Claramente, a salvação é pela pessoa de Yeshua e não pelas sílabas. Podemos dar um exemplo. Eu posso chamar o meu filho de Yeshua e chamá-lo pelo nome de Yeshua, e nem por isso serei salvo, pois não existe salvação no nome do meu filho. Mais importante que o nome é a pessoa a quem associamos o nome. Quanto ao termo Espírito Santo, o termo Espírito no grego significa sopro, tal como Ruah no hebraico. O único problema deste termo é que no português é masculino, e isso tende a ocultar o aspecto da feminilidade da Ruah, em contrapartida à masculinidade de Yahweh enquanto pai, pois Yahweh é completo e não simplesmente masculino ou simplesmente feminino. Assim como o nome Jesus não traz o jogo de palavras com o hebraico, Yeshua, que significa salvação. Agora, é fato que os termos Jesus e Cristo, culturalmente, são utilizados para se referir à imagem greco-romana da segunda pessoa da falsa doutrina da Trindade, de uma pessoa anti-Torá, caucasiana e até por vezes antissemita, embora nem sempre, que é pregada em Roma e na maioria das igrejas cristãs. Por essa razão, também achamos melhor evitar o termo Jesus. Mas isso não tem nada a ver com a etimologia ou origem léxica, digamos assim, dos termos em questão. Muito pelo contrário, existem igrejas que têm hinos, coros, etc., que identificam o nome do Salvador como sendo Yeshua. Recordamos um muito popular há uns anos atrás. Mas será que, por isso, estão de fato a referir-se ao Yeshua hebreu? Duvido muito. Provavelmente continuam a referir-se à mesma imagem greco-romana do Messias. Se alguém disser o seguinte, é melhor evitar os termos Jesus e Cristo, porque culturalmente utiliza-se tais termos para se referir a algo muito diferente daquilo que é o real entendimento do Mashiach, tudo bem, está correto. Mas aí é questão de opinião, de gosto pessoal, por assim dizer. Nós também não gostamos dos termos Jesus Cristo, justamente por esse motivo. Mas daí a dizer que os nomes, enquanto simples palavras, são imundos por serem de origem pagã, aí já se entra no âmbito dos fatos, e não dos conceitos. E os fatos estão errados. Se afirmarmos tal coisa equivocadamente, caímos em descrédito perante os olhos de pessoas sérias, pois qualquer erudito de línguas é capaz de apontar o erro de tal argumentação. Sejamos justos. Nós somos sim ávidos proclamadores dos nomes sagrados, primeiramente porque é bíblico fazer tal coisa, segundo porque o hebraico é a língua pura que Yahweh prometeu dar a seu povo, e terceiro, porque são nomes cheios de significado e poder. Quando algo de fato é pagão,
tal como o conceito do Jesus greco-romano pregado em muitas igrejas, ou mesmo o nome Deus, que tanto nos habituamos a usar e muitas vezes usamos nos nossos textos, não com o sentido pagão do nome, mas sim como referência ao Todo-Poderoso, Elohim de Abraão, Isaque e Jacó, Yahweh. Contudo, não podemos simplesmente proclamar que tudo aquilo que difere da nossa prática seja pagão, sem existir base para isso. Isso é, como dizem os norte-americanos, deitar fora o bebê junto com a água do banho. Baruch Hashem, bendito seja Yahweh.